Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte desta emissora e você que nos acompanha pelas mídias sociais, um bom dia, Deus te abençoe ricamente. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Chegamos à sexta-feira da primeira semana de novembro, tempo em que contemplamos o mistério da morte à luz da esperança cristã. E o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre algo muito importante, o uso dos bens terrenos em vista da eternidade. Nós temos falado disso ao longo desses dias, mas nunca é demais recordar, porque a fé católica ela é sempre uma fé anamnética, de recordação, de lembrança daquilo que a gente até já sabe. Jesus conta a parábola do administrador fiel. À primeira vista parece uma história de esperteza, mas na verdade é um ensinamento sobre a prudência espiritual. O administrador, sabendo que será demitido, procura garantir um futuro. Ele usa a inteligência para resolver uma situação difícil. E Jesus conclui: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Porque quem é filho da luz vai na verdade, vai na paciência, vai na parcimônia, mas os filhos das trevas dão saltos, eles vão longe, usando da inteligência para ludibriar, para impor as suas misérias. O Senhor não louva a desonestidade, mas a prudência e a agilidade diante do tempo. Se aquele homem se preocupou tanto com o futuro terreno, quanto mais nós deveríamos, como bons cristãos, nos preocupar com o futuro eterno. O problema de muitos cristãos não é a falta de fé, mas a falta de senso de eternidade. Vivem como se nunca fosse morrer. E aqui vale ressaltar os homens poderosos, aqueles que detêm enormes quantias de bens, de dinheiro e não têm tempo para pensar na eternidade. Aqueles que, estando como autoridades, praticam a corrupção desvairada, como se nada acontecesse. Eu fico a pensar, como que uma pessoa tem coragem de fazer corrupção? Desviar dinheiro da prefeitura, do Estado, do governo, da União, em benefício próprio. Se esse dinheiro é para as necessidades da manutenção da segurança, das infraestruturas e do bem-estar social. Quando a gente olha o rosto desses corruptos que passam pelas CPIs, mentindo às vezes, eu fico pensando, como que essa alma não é capaz de enxergar o mistério da eternidade? Porque como os porcos no chiqueiro, só é capaz de olhar para a terra onde fuçam, não são capazes de olhar para o alto. Almas que se perdem, exatamente porque não são capazes de cultivar a fé e deixar que a fé resulte na vida moral. Porque tem muita gente que tem fé, mas não tem vida moral. A fé verdadeira me leva à consciência de não desagradar a Deus, de não infringir os mandamentos. Os mandamentos de Deus são para todos indistintamente. Quem aceita o Cristo, quem aceita Deus, tem que trazer para dentro de si os ditames da misericórdia de Deus através das suas leis, dos seus mandamentos. Essa gente vive como se nunca fossem morrer. Aí impõe as coisas aos outros, tira a liberdade dos outros, prende as pessoas sem
às vezes o devido processo, e vai. Mas chegará o tempo de morrer, de prestar contas. E diante de Deus, isso vale para todo mundo, vale para o padre desonesto, vale para o leigo desonesto, o religioso, quem quer que for, que pratica a desonestidade. Chegará aquele momento diante do rosto de Deus que Cristo vai dizer, presta-me conta da tua administração. Como que você vai fazer? Quem pensa na eternidade procura andar no trieiro da verdade, e não da mentira, não da falsidade, não da desonestidade. Então, este mês em que recordamos os falecidos, é um chamado a reorganizar o coração. Tudo o que temos, tempo, dinheiro, talento, posição, é dom passageiro. A morte revelará não o quanto possuímos, mas o que fizemos com o que possuímos. Deus não vai perguntar quanto você deixou na poupança, quantos bens você deixou para inventariar. Ele vai perguntar o que você fez com as coisas que eu te dei. Você praticou bem, devolveu o dízimo, foi honesto com seus funcionários, praticou a caridade, ajudou a igreja, ajudou os pobres. É isso que Deus vai perguntar para nós. O Evangelho de hoje nos pergunta, estamos administrando bem os dons que Deus nos confiou? Vocês que são vereadores, prefeitos, deputados, senadores, você que é juiz, desembargador, ministro, presidente da República, vocês estão administrando bem? Vocês estão pensando na eternidade? Todos morrerão. Basta entrar nas câmaras de vereadores que a gente vê lá uma galeria dos que passaram ali como presidente. Eu sempre olho, quando nas visitas pastorais, visitando a Câmara, e vejo quantos que já morreram. Também nas prefeituras, você vê a galeria dos prefeitos, no Palácio do Governo, da mesma forma, na Presidência da República, da mesma forma. A gente olha essas galerias e isso toca o nosso coração com esta pergunta: lembra-te, homem, que tu morrerás e prestarás conta da tua vida, da tua administração. Os nossos santos entenderam isso muito bem. Todos os santos. Dias atrás nós celebramos São Martinho de Lima, que usou os poucos bens que tinha para servir os pobres. São Carlos Borromeu entregou sua saúde e sua vida ao povo. As rainhas Santa Isabel da Hungria e de Portugal distribuiu seus bens a fazer casas de recolhimento, hospitais. Eles foram administradores fiéis, prudentes, conscientes de que a vida passa, mas o amor permanece. A sabedoria cristã está em saber transformar as coisas que passam em pontes para as que não passam. Um coração desprendido, uma esmola silenciosa, um gesto de perdão, uma missa oferecida pelos defuntos, tudo isso é riqueza acumulada no céu. Como dizia Santo Ambrósio, as mãos que se estendem ao pobre se enchem de eternidade. Repito, as mãos que se estendem ao pobre se enchem de eternidade. É isso que nós devemos viver. O cristão prudente é aquele que, a cada manhã, faz um pequeno balanço da alma. O que tenho oferecido a Deus? O que tenho feito com o tempo que me foi dado? O que preciso deixar antes que o Senhor me chame? Hoje é dia de pedir a graça da sabedoria do administrador fiel. Usar a vida, os dons, os bens, o tempo como instrumento de amor,
porque diante da morte, só o amor permanece. E o amor é o único investimento que nunca se perde. Para nós que já estamos entrando na idade última, na última etapa da nossa vida, os que já estão passando, os idosos, padres idosos, religiosas, religiosos, homens casados, mulheres, avós, para nós idosos é muito importante a gente ter essa consciência. O amor é o melhor investimento. Você que é idoso, aceitar que os outros cuidam de ti, sem reclamar, sem nervosia. Um idoso humilde, que aceita com paciência sua alta idade, suas dores e os cuidados que as pessoas devem ter consigo. Que Deus nos ajude a entender que o único bem aplicado que nós podemos fazer é o amor. No final do nosso programa, quero compartilhar com você, retomando o Evangelho de hoje, 16 de Lucas 1 a 8, Jesus nos apresenta a parábola do administrador que, prestes a perder o emprego, busca garantir o seu futuro, como já disse no início do programa. Ele chama seus devedores e reduz as dívidas, conquistando sua amizade. E o Senhor conclui: fazei amigos com dinheiro injusto, para que quando faltar, vos receba nas moradas eternas. Um corrupto na política não rouba sozinho. Ele precisa de distribuir o produto do roubo com várias pessoas para se resguardar. Que tristeza! E quando nós olhamos as escolas deficientes, os hospitais, a saúde pública aos frangalhos como estamos vivendo, quando olhamos as nossas cidades tão carentes, a gente pergunta: onde está esse tanto de dinheiro que se paga de imposto de renda e de tantas outras coisas, de circulação de mercadoria? Onde está esse dinheiro? Grande parte está na corrupção. Eu lembro que uns 20 anos atrás a revista Veja, quando trazia assuntos graves sobre isso, uma reportagem mostrava a quantidade do PIB que era desviada pelos ralos da corrupção nas prefeituras, nos estados e na União. Isso não melhorou não, isso continua. Essa gente faz conluio com o dinheiro injusto. Todos morrerão, todos conhecerão a precariedade da vida. O dinheiro injusto representa os bens passageiros deste mundo. Jesus nos ensina que os bens não são maus em si, mas se tornam bênção ou condenação conforme o uso que fazemos deles. Meu avô sempre dizia para nós, os netos: o alheio chora o dono. E chora mesmo. Aquilo que você tira dos pobres, como o roubo agora dos aposentados. Isso vai custar caro às almas corruptas que vão lá na CPI e mentem. E alguns saem lá presos porque estão mentindo. Usar os bens com amor, justiça e generosidade é transformá-los em meios de salvação. Do contrário, não. O administrador prudente antecipa o futuro. O cristão sábio antecipa a eternidade. O primeiro busca segurança na terra, o segundo no céu. Quem aprende a viver desapegado, com caridade, com generosidade, já está administrando bem sua salvação. Assim, a parábola é um apelo à conversão do coração. Não esperemos a proximidade da morte para mudar de vida. A hora de administrar bem o tempo e o amor é agora. Vamos pensar nisso e vamos colocar em prática esse bonito ensinamento que Deus dá para você, dá para mim, para todos nós. E assim Deus vai nos ajudar a viver essa graça. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa nossos corações e nos livre da corrupção, da mentira, do mau uso dos bens.
da injustiça e de todos os males, e nos dê, Senhor, um coração aliviado, santo, abençoado, sem a mecha da corrupção, do roubo, da desonestidade. Dai-nos, Senhor, um coração sereno, calcado no caminho da verdade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, a Mãe dolorosa, venha sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, um abençoado dia para você e os seus.